filmes paródia. Independente do gênero de filme, sempre vai ter um filme paródia. No terror nós temos Todo Mundo em Pânico, nos filmes de ação nós temos Top Gang, e até nos filmes de investigação policial, que é Corra que a Polícia Vem Aí. Independente do gênero, sempre vai ter uma paródia, sempre. Então no gênero de guerra, os filmes de guerra, sempre vai ter uma paródia, mas antes eu preciso falar sobre um sujeito que é Ben Stiller. Amanhã sabe quem é, né? Sei. Então, é esse mesmo. Mas antigamente aí teve uma ideia de criar um filme de guerra. Mas essa ideia foi engavetada, deixou, e os anos se passaram. E agora com seu conhecimento, principalmente de comédia, ele decidiu revisitar a sua ideia. Mas agora fazendo um filme sobre paródia de guerra. Então, em 2008, Trovão Tropical nasceu. Então, mas antes, prazer, meu nome é Matheus, mas pode me chamar de seu irmão. Deixa o like, se inscreve, dá o hype, porque isso ajuda pra caralho o canal, agradeceria. Sendo bem sincero, então venha comigo para o Vietnã. Então pegue o seu fuzil, o seu repelente, mas tome cuidado com produtores bem questionáveis em Trovão Tropical. O filme se inicia no meio de uma guerra, gente morrendo pra todo lado, gente sendo cortada, e a cena que eu não posso mostrar porque eu tenho que ganhar dinheiro, né? Então não posso mostrar a cena. O YouTube não gosta, mas quando eles estavam prestes a fugir, estava faltando ele, o Sargento Quatro Folhas. Então, em meio aos corpos, ele aparece correndo. Então ele toma um tiro, outro, vários tiros, então ele cai. Mas o seu amigo anda em sua direção e o leva nos ombros. Mais um vietnamita joga uma bomba. Então, com os braços explodidos, em uma cena que eu também não posso mostrar, droga! Então ele agradece ao seu amigo por nunca tê-lo abandonado. Então o seu amigo começa a chorar. E o Quatro Folhas tenta forçar um choro, só que, bom, não dá muito certo. Então o filme corta. E o diretor fica muito puto, porque meio que essa era pra ser a cena emocionante do filme, só que o ator não tá fazendo o trabalho dele, né? Então no meio dessa confusão, o cara das explosões meio que ativa as explosões e explode praticamente uma floresta inteira. E detalhe, não estava gravando. Que foda. Mas agora eu vou introduzir. Ih, que papinho, hein? Mas agora eu irei falar sobre os personagens da nossa película. E eles são Al Pacino. Não é Al Pacino. É Al Pacino. E ele é o típico artista famoso, grande pra caralho, o rapper, que sempre participa de um filme aleatório. Tipo, e não faz muito sentido, já que o cara é um trapper e ele aparece num filme aleatório. Tipo, eu tava assistindo Odisseia e quando eu tava lá assistindo eu pensei, mano, eu conheço esse cara. E adivinha quem era? Era o Travis Scott. Você sabia, mãe, que o Travis Scott tá no filme da Odisseia que eu assisti? Eu não sabia. Quando eu olhei pra cara dele, eu fiquei tipo, caralho, esse é o cara, esse é o Travis Scott. Jeff Portman. Que só de mostrar, você já entende o que eles estão querendo falar. Aquele ator que faz diversos personagens, onde que esses personagens são gordos e ficam peidando. E é muito bom, já que o trailer, o nome dele é Gordões do Peidaço. Gordões do Peidaço. Nossa, a tradução foi ó, uma maravilha. E pra mim o melhor trailer falso desse filme, que é um trailer do Robert Downey Jr., onde que ele tá fazendo um filme meio erótico, um drama erótico, sobre padres. E detalhe, um dos padres é o Tobey Maguire, o Homem-Aranha. Mano, tem uma fala que é muito boa, onde que mostra o Tobey Maguire falando que ele foi um menino mau, padre. Essa cena é muito boa. Eu fui um menino malvado, padre. Mas agora falando sobre o último e o mais importante, o Doug Speedman, que depois de um grande sucesso de um filme genérico que acabou acarretando em uma grande franquia de 6 filmes. E quando eles foram fazer o 7º, bom, eles meio que mudaram. Em vez de ser um mundo acabando, meio apocalíptico de fogo, virou de gelo. Que diferença, hein? Nossa! E já foi pro cara. Já dá pra fazer
praticamente umas 5 referências. Pô, Rock, Exterminador do Futuro, Alien, Predador. Nossa, aqui eu já posso pontuar uns 20 franquias que se estenderam de formas desnecessárias, né? Qual é o nome daquele filme? Só Predador aqui. O filme é ruim pra caralho. Nossa, que perda de tempo. Mas poderia ser pior, né? Poderia ser um Alien 4. Nossa. Então Doug Speedman decidiu ingressar em outros estilos de filmes. E um deles foi drama, onde quem interpretou uma pessoa com problemas mentais que se chama Jack Tato. Que só de eu mostrar já não é uma coisa muito legal, não é uma coisa muito agradável. Mas mesmo com um grande sucesso, obviamente a crítica detonou o filme. E mesmo com diversas críticas e com a reportagem que praticamente humilha o Doug. Você não tem família, sem filhos e solitário. Onde que agora sua última empreitada seria o Trovão Tropical, onde que adaptaria a história real do herói de guerra Quatro Folhas. Onde que ele é aquele típico personagem que sempre vai mandar a frase de efeito de guerra e tal. Agora é a hora de eu perder a minha monetização inteira. O filme estava meio que dando alguns problemas na produção por conta de já estar atrasado e também um dos atores, que é o Kurt Lazarus, que está sendo interpretado pelo Robert Downey Jr., onde que ele está fazendo um australiano, branco, olhos azuis e cabelo loiro. Então aí tem que fazer o quê? Como eu posso explicar? É meio que ele é um personagem que é para representar aquele clássico ator método, onde que ele não interpreta o personagem, mas sim ele se torna o personagem, ele é o personagem. E nesse caso, ele interpreta um homem negro, então eles praticamente fazem um blackface do Robert Downey Jr. Isso é real, eles fazem realmente isso no filme. Caralho, mano. E obviamente isso deu uma treta do caralho, tanto no filme quanto na vida real, vale salientar. Mas depois das explosões imensas, obviamente, eles fazem uma reunião onde que o produtor que está negociando todo esse, o Les Grossman, e o Les, ele acaba pedindo pra um deles dar um soco no diretor e diz pra ele terminar esse filme o mais rápido possível. Então o diretor praticamente fica meio que perdido, né? Mas o Quatro Folhas dá a pior ideia que eu já vi na minha vida, que é pegar um bando de atores, famosos, aliás, e jogarem numa floresta no Vietnã. Não, essa ideia faz total sentido. Eles literalmente iriam fazer o que a bruxa de Blair fez com os atores e jogarem no meio da floresta e foda-se. E, mano, essa ideia era tudo pra dar errado. Mas o diretor olha para o Quatro Folhas e diz: boy, só se for agora. Então eles levam os atores até uma floresta no meio do nada e eles... E pra motivar o pessoal, ele começa a dizer: nós iremos fazer o melhor filme de guerra de todos os tempos. E ele fala que em toda a floresta ele estava com várias câmeras diferentes. E agora ele pega, anda um pouquinho, pisa numa mina e ele explode. Então eles pensam que, pô, fazia parte do filme, né? Então o Tuck pega a cabeça explodida do diretor e começa a ficar brincando, dizendo: não, isso daqui era um boneco, isso daqui é obviamente falso. Obviamente eu não posso mostrar essa cena sem botar a censura, porque é meu gráfico. Então, como tudo pode piorar, aparece vietnamitas armados e olham pra eles e veem: cara, esses caras são soldados americanos. E eles começam a metralhar os atores. E pensando que, pô, isso era uma parte do filme, óbvio. Então eles começam a metralhar de volta com armas cenográficas. O Doug, ele tá meio que na vibe do filme. Ele tá muito na vibe do filme. Então ele começa a agir igual Quatro Folhas, dizendo: nós vamos matar todos esses vietnamitas, não sei o que, não sei do que lá. Então ele começa a guiar todo mundo. E literalmente tem um caderninho onde que o diretor havia dado pra ele junto de um mapa. E detalhe, ele não sabe ler um mapa, mas vamos ver no que isso vai dar, né? Então o Kirk acaba conversando com o Tuck, dizendo que ele foi um excelente ator. Ele atua pra caralho naquele filme, o Jack Tattoo. E... ah, mano, como eu vou falar essa frase sem soar muito ofensivo? Mas é isso que o filme fala. Onde que... ele diz que, caso ele for interpretar alguém que pareça meio
diferente. No caso de... Ah, foda-se, quer saber? Ele diz, mano, na próxima vez que você for interpretar, não pareça tão retardado. Olha o Tom Hanks em Forrest Gump, e não era tão retardado. Mas você tem que ser menos retardado. E mesmo que isso soe, obviamente, ofensivo... Ah, não, você acredita que isso é ofensivo? Se você for parar pra pensar, é exatamente isso que a academia pensa. Já que mesmo que eu sou bastante pesado, é exatamente isso que o próprio Oscar pensa sobre atuação. Onde que vários atores têm que praticamente estar num estado meio catavélico. Olha o Joaquin Phoenix fazendo Coringa no primeiro, óbvio, né? Onde que ele ganhou o Oscar. Mas será que realmente valeu a pena ele quase ter... sequelas bem graves, entendeu? O Doug guia eles numa boa, e adivinha, eles se perdem, obviamente, né? Você acredita? Então todos decidem desistir do filme e voltar pra casa, obviamente. Mas o Doug diz, não, eu não vou, eu vou continuar porque eu sou um excelente ator, porra! Então ele abandona o grupo. Então ele praticamente abraça a floresta, e no meio da noite ele é atacado. E quando ele revida e mata a criatura, ele vê, era um panda. E ele se sente completamente destruído, já que ele tinha um panda, ele criava, ele amava o panda dele, e ele matar um panda foi algo que machucou profundamente ele. Então, para homenageá-lo, ele utiliza a cabeça do bicho como se fosse um capacete. Que coisa foda. Então ele liga para o seu amigo / empresário Rick. Então o Rick questiona sobre o tal TiVo. Caso você não saiba, o TiVo era meio que um aplicativo americano da época, onde que no contrato o TiVo deveria ser ativado, mas adivinha? Não, o TiVo não foi instalado. E obviamente deixa o Rick muito puto, já que, pô, tava no contrato, né? Mas a ligação é brutalmente interrompida por meio que um sequestro, mas não é muito relevante. Então o personagem do Jack Black, o Jeff, ele meio que tá tendo uma abstinência imensa, já que ele era um viciado em açúcar no YouTube. É em açúcar, tá? Não é outra parada ilegal, não, é açúcar, tá? Era açúcar, confia. Então a melhor cena do filme aparece, onde que o Al Pacino... Então o personagem do Al Pacino fica muito puto com o Kirk por... Bem, acho que o motivo é meio óbvio, né? O Kirk, ele é um ator de método, como ele mesmo fala, e só vai parar de atuar quando chegar os comentários no DVD. E o foda é que realmente nos comentários do DVD ele ainda tava continuando atuando, é muito foda. Porra, eu adoro o Robert Downey Jr., ele é muito pica. Al Pacino utiliza a palavra N-word, ele diz, esse cara metido a N-word. Então quando o Kirk ouve isso, ele pega, dá um tapa no cara. Ele dá um tapa no cara, abraça ele e diz, essa palavra tem nos diminuído há 400 anos. Mas que porra é essa? Agora nós estamos nas grandes ligas. Para resolver o problema do Jeff, já que ele estava com... Ele não estava muito bem, então eles acabam utilizando um touro, um boi aleatório que estava por ali como montaria. Tuck, ele estava meio que sendo torturado, ele acreditava que tudo isso fazia parte do filme. Ele começa a dizer, corta, corta! Corta! Então ele acaba sendo levado para o chefe de toda essa gangue, que era uma criança. Mas a criança olha bem para o Tuck e diz, pera, você é o Jack Tattoo? E... E meio que como lá não era muito comum de ter fitas, a única fita que eles tinham era do Jack Tattoo. Então praticamente eles amavam o Jack Tattoo. Então eles praticamente forçam o Tuck a atuar como Jack Tattoo. Mas eles também acabam ligando para o Rick, pedindo 50 milhões de dólares. Mas como o Rick estava no meio de uma reunião, xingando praticamente o Les por não ter ativado a porra do TiVo, o Les pega o celular e diz, mano, que tal vocês pagarem um belo de uma boquinha para mim? E praticamente manda eles pra puta que pariu e diz, por que vocês não vão pra casa do caralho? E desliga na cara de traficantes que estavam ameaçando enfiarem um bambu dentro dele. Não ironicamente, isso era uma tortura real vietnamita. Então o Rick fica muito puto, já que as únicas pessoas que estavam com um amigo dele, o Les mandou pra puta que pariu. Mas o Les acalma ele diz, mano, fica tranquilo, se ele morrer a gente vai ganhar um puta de um seguro, então a gente vai pegar e dividir, onde que você vai até comprar um jatinho. Então o Rick olha para o Les e pensa, já que ele conhece o seu amigo há mais de 13 anos, e diz, eu vou ter um jatinho só pra mim? Sim, é com você.
Espanca aí, tira, esfrega, maltrata. Então nosso grupo acaba se deparando onde que o Tuck estava. Então eles decidem salvá-lo. Então o objetivo era o seguinte, onde que eles iriam utilizar o ataque furtivo aquático, que estava no livro. Mas nenhum deles leu o livro. Eles estavam atuando num filme, numa adaptação, que eles nem leram. Nem parecem um pouco familiar, né? Mas algo bem legal nessa cena é onde que eles começam a ter uma certa conexão. Cada um fala alguma coisa sobre a vida. Onde que depois das atuações e tal, depois do filme, cada um questiona o que eles iriam fazer, se tinha alguém especial esperando por eles. É algo muito legal deles. E é muito legal, mesmo sendo um filme obviamente de comédia, ele consegue dar destaques a esses personagens. Pra mim é muito legal, sendo bem sincero, porra, positivo o filme. Então eles começam um ataque e o Kirk decide se fantasiar de fazendeiro, onde que ele iria oferecer, no caso ele iria vender o Jeff, mas para se comunicar ele fala que havia interpretado um chinês num filme. E é muito bom essa cena, já que quando ele começa a meio que negociar e começa a falar um bando de coisa aleatória, e a legenda é muito bom, já que você começa a ler o que tá escrito, eu vou deixar traduzido, ele fala um bando de coisa aleatória, isso é muito bom. Mas os outros dois iriam adentrar a base pela água. Então o pequeno chefe, literalmente, pergunta qual era o nome da fazenda dele. Então, quando todo mundo estava imobilizado, então Kirk parte para encontrar e ele consegue realmente achar o Tuck. Mas o Tuck se recusa a ir. Ele diz que aqui ele tem glória, ele tem tudo o que ele queria, ele tem tudo o que quer. As pessoas amam ele. Ele até tem um filho, o meio palmo. O meio palmo. Mas o Kirk dá um choque de realidade nele. Anda, vamos nessa. Fora daqui. Ele tá fora de si. Agora presta atenção, seu filho da mãe, e diga: sou eu, Doug. Doug quem? Eu não sei. Quem é você? Eu sou um cara interpretando um outro cara disfarçado. Ou você é o cara que não faz ideia de quem é esse cara? O nível de insegurança de vocês é ridículo. Então eles conseguem fugir por causa de um caminhão. Mas como tudo ainda pode dar um pouco de errado, o moleque acorda e utiliza uma fodendo bazuca e derruba o caminhão. Então eles correm pela ponte, mas o Tuck para. E ele diz que queria voltar, já que o filho dele estava lá, era um menino dele, então ele volta. Depois de 2 minutos, ele volta correndo com o moleque esfaqueando as costas dele. Eu não sinto minhas pernas. Não, elas estão numa poça d'água. Eu sei quem você é. Você é meu amigo. Você é meu irmão. Como um irmão sem hostilidade. Olha, agora tá chorando de verdade, tá vendo? Então eles finalmente conseguem gravar o filme. Yes, porra! E o filme é um sucesso. Todo mundo ama esse filme. Foi tanto na crítica quanto na bilheteria. Foi um excelente filme. Então no Oscar, finalmente, o Doug Speedman ganha o seu Oscar. E então o filme se encerra com o Les dançando com uma música que eu não vou poder colocar porque tem direito autoral, obviamente. Mas caso você não tenha percebido, você tenha olhado pro Les e tinha... Mano, eu conheço esse cara. E você conhece mesmo, porque é o Tom Cruise. É o Tom Cruise, olha esse cara, é o Tom Cruise. Gordo, calvo, pelo no peito, esse é o Tom Cruise. Infelizmente é um tipo de personagem que ele provavelmente não faria hoje em dia. É triste, já que ele decidiu ficar no genérico. É foda, né? Mas o filme se encerra com ele dançando, com uma música muito foda, que eu não vou poder colocar muito. Merda! Mas que filme maravilhoso. Puta filme do caralho. É um filme que muitas pessoas não vão gostar por motivo de... Bem, acho que o motivo é meio óbvio, né? Tem um humor muito pesado, muito ácido. Chegando até ser
ácido. Eu ia falar negro, só que a piada... Só que eu não... Só que eu pensei, mano, se eu falar negro, será que sou meio ofensivo? Já que... Bom, mas... Vocês entenderam. Tem um humor muito pesado por si só. Mas por conta das piadas serem bem dosadas e serem, pra mim, muito boas. Óbvio, tem algumas coisas que eu não acho muito legal. Tipo, o Jack Black. Pra mim, eu gosto. Eu gosto do Jack Black, mas... Ele tá fazendo sempre o mesmo personagem. Nesse filme não é diferente. Ele tá fazendo aquele personagem malucão e tal. Então não muda muito. Mas em geral o filme pra mim é muito bom. A construção é muito boa e fala de forma bastante, obviamente exagerada, né? De como funciona a produção de um filme. Onde que diversas vezes pode dar merda. E só de pensar que várias produções de filmes são peculiares, no mínimo. Bem peculiares, né? Mas isso geralmente acaba... surgindo um filme bom, teremos que admitir. Mas obrigado por terem assistido, espero que vocês tenham gostado. E, por acaso, se alguma piada acabou soando meio pesada, desculpe, tá? Desculpe. Mas se você se incomodou, a culpa não é minha, eu tô só resumindo o filme. A culpa não é minha. Então eu terei que ir, mas antes, sem deixar a mensagem do vídeo, que é... Caso vocês não saibam, eu tenho uma caneca do Bolsonaro. Não ironicamente é a caneca do Bolsonaro. E caso você veja algum vídeo que tem essa caneca, onde eu de vez em quando eu utilizo pra beber um gole, e ela esteja aparecendo no fundo, é essa caneca do Bolsonaro. Eu só não pego, eu só deixo ela virada porque eu sou meio que canhoto, então eu pego sempre assim. Então não aparece a imagem. Mas sim, é uma caneca do Bolsonaro.